Então, eu tenho dúvidas. Eu Você tenho tem? dúvidas ainda. Às vezes eu. Então, não sei. Para mim é tudo dúvida, André. Mas é porque você tem a sua lua em virgem. Quando a gente tem a lua em virgem, ou qualquer Ah lá. planeta em virgem, a tendência é que a gente fique mais racional. A gente quer racionalizar. E o seu ascendente em aquário. Então, você é um cara que, embora seja um signo de fogo, entusiasmado, apaixonado, caloroso e intenso, você tem coisas no seu mapa de nascimento, no mapa astrológico, que te levam a querer racionalizar o que você sente ou o que a ciência não pode explicar. Porque é exatamente isso, assim, nesse projeto, eu tentei me tirar, eu fui católico durante muito tempo, né, então eu cantei na igreja, durante a minha Você fase... canta bem, Daniel? Então, aí já é outra Que eu história. vi uma performance sua recentemente. Dançando Britney, né? Dançando Britney. Dançando, aí você já viu, você pode dizer se dança Eu bem nem ou não. acreditei que era você. Não acreditou? Não, porque você tava todo, né? Paramentado, paramentado. montado, né? Aí... De Michael tava, Myers. tava com o Claudinei. O Claudinei falou assim, sabe quem é aquele ali do meio? Eu falei, não, o Daniel. Você me tira. Aquele que apresenta o podcast? Exato. Como que tá dançando assim? Mas vi que você dança muito bem. E você canta na mesma... Eu canto, danço e represento. Eu cantei durante 18... Você é muito sagitariano. Eu canto, danço e represento. Meu amigo fazia uma piada meio mais 18 com isso. Ele falava, eu sento o rebole e bato um bolo. Ele fala, mas sou eu, assim, eu cantei durante 18 anos na igreja católica e enquanto eu fui da igreja, eu fui muito intenso na igreja. Então eu era líder do grupo de jovens, eu fazia o jornal da igreja, eu cantava na igreja, e eu conseguia cercear todos os caminhos lá dentro com esse bom humor. O Daniel era o cara engraçado. Eu lembro que até uma ministra que eu amo, a Mas Madalena, era igreja evangélica ou igreja católica? Igreja católica, aqui perto de casa. Uma ministra falou pra mim uma vez assim, ela falou, Daniel, você é maravilhoso que você consegue ir do céu ao inferno muito rápido. Eu não sei se era fã ou hater, né? Mas eu falei, é verdade. E eu uso isso muito nos meus projetos e tal. Então, André, mas no meu projeto eu tento me tirar das crenças para eu me aproximar delas, entende? Sim. Porque se eu acreditar em você, talvez eu não acredite no outro. Se eu acreditar no outro, então eu prefiro falar, não, peraí, não acredito em ninguém mais, mas quero ouvir todos. Sim. Esse o meu lado virginiano, seria? Ele sobe aí porque ele vai pular lá em cima. Eu acho lindo esse gato, eu acho, tô apaixonado por ele. Mas tem uma coisa também, Daniel, que a gente não pode esquecer. Pulou. Como que ele chama? É o Gaspar. Esse é o Gaspar. Que a gente não pode esquecer que se a gente vai falar na astrologia, qual é o signo que nos ensina o que é ter fé? É Sagitário. Jura? O signo da fé, da religiosidade, do sacerdócio, dos gurus, dos mestres, é Sagitário. Então aqui, muito prazer. Pois é. Agora, Sagitário tem uma curiosidade que é muito interessante, que é conhecer novas culturas, conhecer novos lugares e conhecer filosofias e crenças dos povos. Então sou eu, esse é o meu projeto todo, você descreveu. Isso é Sagitário. Então, quando você vem aqui e abre esse espaço para receber o astrólogo, a vidente, o satanista, o padre, o pastor evangélico, enfim, a benzedeira. Isso. Você está colocando em prática toda a missão que é do signo de Sagitário. Ah, então tá certo, André. Tá certo. Então tô no meu caminho. Então, você questionar a fé é muito sagitariano. E talvez você vai entender que a sua fé terá muitos caminhos. Tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Não, dificilmente, isso é total. dificilmente você vai ver um sagitariano fervoroso num único caminho. Ele pode ficar por um tempo, como você ficou 18 anos, aí vive aquilo intensamente, aí canta, dança. Mas também serviu para eu desmistificar algumas coisas. Isso. Dentro da igreja católica eu via e falava, isso aqui eu não acredito. E o que me tirou muito da igreja católica também foi o fato de eu ser gay, né? Porque se eu ser gay para a religião católica, não adianta vir os padres moderninhos e falar que Deus não liga. Daniel, porque para a religião... Você sabe que eu também fico pensando e me questionando. Eu ainda não consegui achar uma resposta coerente, com bom senso, quando eu vejo uma pessoa. Eu sou gay, mas sou evangélico, ou sou católico. Eu não consigo entender. Eu posso explicar como que eu fiquei durante muito tempo. Como que eu fiz? Eu guardei na gaveta. Tá.
Então eu falei assim, vou continuar sendo gay, porque já aconteceu muito de eu sair pra balada, pegar vários caras na noite e depois no outro dia ir pra missa, pra cantar na missa, pra cantar. Eu não ia só na missa pra ficar rezando, não. Eu ia pra cantar, pra ministrar junto com o padre. Mas você sabe que antigamente, eu não sei se isso existe ainda, tem uma igreja ali na Consolação que... A igreja é pra gays? Não, a igreja que tinha uma missa de domingo e os gays iam pra paquerar. Não, mas a igreja tradicional acontece muito isso. Não, mas tinha Se eu pegar o passado do meu grupo de jovens, é só viado e sapatão que tinha. É todos, 90%. Não, mas tinha essa igreja, é aquela igreja ali da esquina da Consolação com a Paulista ali. Ah, eu não vou saber qual que é. Então, uma igreja que tem ali. E eu lembro que meu amigo ia lá paquerar. Ele falava, de domingo é dia de paquerar lá na missa. Eu vou lá na missa, 6 horas da tarde, todo mas mundo as se gays ia paquera. paquerar uma com a outra? Ia. Mas onde tem viado não tem paz nesse mundo. Na hora de dar a paz, quero te dar a paz. Só aqui, ó, me passa seu WhatsApp, gente. Beijo. Mas é normal. Sim. Pra mim, assim, o relacionamento, tanto homo como hétero, como bi, como trans... É uma coisa normal da vida. Normal. Só que pra religião não é. Então, e pra mim o bom senso... Pra católica, tu falou. Não. E o bom senso pra mim não cabe aí. Ah, mas a palavra de Cristo não tem idade, não tem sexo. Ok, pode até não ter. Eu não sou entendedor da Bíblia porque nunca fui cristão. Mas eu fico pensando, como é que você fala que você é de uma religião que condena o que você é? O que você é, não é o que você se tornou. Exato, você é. Eu sempre fui gay. Mas eu fiquei com um cara uma vez, André... que ele era de uma comunidade famosa, essa comunidade, não vou falar o nome porque aí, né, para não... Tá, comunidade não tem nada a ver, mas ele era dessa comunidade, falava, eu sou da comunidade tal, que é uma comunidade que eles têm um serviço de cantar, de acolher os jovens e tal, não sei o quê. Aí ele falou, e lá, Daniel, tem uma comunidade para os LGBTs. Aí eu assim, ó, é católica. Tá. Eu assim, como que é isso aí? Uhum. Aí ele falou assim, é uma comunidade LGBT, eles acolhem os LGBTs. Eu falei, eu quero saber pra quê? Aonde vai dar? Qual a finalidade? Qual é a finalidade? É pra gente se Qual entender interesse? melhor? Qual é o interesse? É pra gente se entender melhor? É pra gente ser acolhido realmente e sem ser questionado sobre a homossexualidade? Ou é pra eles tentar fazer uma espécie de reversão? Ele falou, chega um momento que eles tentam falar pra gente ficar cura? casto. Não, cura não. Porque ainda eles eram um pouquinho sensatos e não acreditavam em cura, mas acreditavam na castidade. Tá. Falavam assim, não, mas tem uma hora que eles querem que a gente seja casto. Eu falei assim, se você quiser ser casto, não transar com ninguém, o problema é seu, eu não quero. Eu quero continuar sendo... E eu não tô pecando por conta disso. E para eles estavam, não, mas para eles a gente tá assim. Então, eu falei, mas como é essa castidade? É a castidade de entendermos que somos homossexuais, mas a gente não vai se relacionar mais com ninguém. Falei, isso não existe, meu amor. Agora, veja que interessante, Daniel. Você está me relatando tudo isso e eu fiz uma conexão aqui. Então, a gente percebe que ao longo da história da humanidade, a homossexualidade e o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo foi colocado como uma promiscuidade. Isso, já somos muito marginalizados. Isso, e hoje talvez um pouco menos por conta de todas as coisas que a gente já alcançou de liberdade, de expressão e de mudança de comportamento, de consciência, mas ainda assim, para muita gente, nós somos considerados promíscuos, né? E aí, eu lembro que quando eu comecei a estudar o tarô em 1990, os livros mais antigos colocavam assim, o lado sombra de cada carta. E aí, quando você ia estudar a carta do diabo, tava lá homossexualidade, homossexualismo. O ismo, né? O ismo, usava o ismo ainda como doença. Então, você veja como fica e como isso permanece ainda até hoje no inconsciente coletivo de que a união, o amor e o sexo entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, o que é diferente também, né? Vai para esse lugar da promiscuidade, porque o diabo no tarô é uma carta que fala de qualquer coisa que não se relaciona com a verdade de duas pessoas do mesmo sexo se relacionando. O diabo fala da mentira, o diabo fala da ilusão, o diabo fala da promiscuidade, mas a promiscuidade ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer relação, em qualquer gênero. E se eu quiser ser promíscuo? O problema é meu. Não é isso? Uma vez eu falei isso para um padre até. Uma vez eu tem uma banda que hoje ela existe ainda, mas já foi muito mais famosa, uma banda católica, também não vou falar o nome, mas ela tem um DVD dela,
que numa parte do DVD eles param para fazer uma oração, amava as músicas dessa banda, eles param para fazer uma oração e eles falam assim, se você, pai e mãe, não disser eu te amo pro seu filho, um assassino pode dizer eu te amo pro seu filho. Horror. E aí nós assim, verdade, amém, amém, amém. Se você, pai e mãe, não dizer eu te amo pro seu filho, um pedófilo pode dizer eu te amo pro seu filho. E nós, não sei o quê. Se você não disser eu te amo pro seu filho, um homossexual pode dizer. Então, assim... Cara, que ano isso? Coloca... Ai, cara, era 2010. Então, 2010. não é tão longe assim. Não é. Faz pouco tempo. Aquilo me pegou, assim, de uma maneira... Porque coloca a gente do lado de crimes na sociedade. Exato, como se a gente fosse criminoso. Como e se a gente... que um homossexual não pode amar. Exato. Não pode falar que ama Exato. por uma criança. É claro que a gente... Ninguém tá falando da homossexualidade com a pedofilia, são coisas totalmente diferentes, mas colocados de uma maneira... E aquilo me pegou tão intimamente que eu parei de ouvir as músicas dessa banda. Mas assim. eu também pararia na hora. Parei e tal, e eu falei, gente, que absurdo, que absurdo. E você sabe que um dos maiores índices de casos de pedofilia que acontecem no mundo, né, não é só no Brasil, é por familiares e nem sempre do mesmo sexo. Então. Então, a gente vai criando esses mitos aí todos em cima, essas mentiras, que vão criando mais preconceito, vão criando mais violência, vão criando mais resistência para que as pessoas sejam o que elas são. E sair da igreja, da religião católica, pra mim, esse eu acho que é o principal ponto, né? Eu não saí brigado, não. Eu saí assim, gente, não me cabe aqui. Porque quando você vai cavucando... Porque enquanto eu tava lá cantando, enquanto eu tava lá fazendo as coisas, estava quietinho, ninguém falava nada. A partir do momento que eu comecei a me mostrar nas redes sociais... e falar, gente, eu sou gay sim, e não vou deixar de ser, aí começou a incomodar. Claro. Então aí foi o momento que eu falei, chega... eu vou sair. Agora eu fiquei impressionado de você falar que até no tarô, você estudava quando? 1990? 93, década de 90. Mas aí a gente estava falando de livros escritos antes. Antes que vigoravam naquela época. E aí quando eu me toquei disso, nos cursos eu já comecei a trazer isso para as pessoas. E você percebe um certo espanto quando você fala assim, mas por que a homossexualidade está aqui nessa carta? Se essa carta do tarô fala do lado sombrio, do lado ruim, do lado promíscuo, que independe de sexo, né? Então você vê que o nosso pensamento foi muito moldado pelo cristianismo, né? Muito. Então a sociedade, né? A sociedade brasileira. como um todo. Eu acho super bonito tudo que se narra sobre Jesus, a ideia da compaixão, a ideia do perdão, do amor, mas acho que as religiões deturpam tudo. E então, voltando ao ponto inicial, para mim acho muito estranho um gay dizer que é da igreja, né, de uma igreja que condena o que ele é. Então, para mim fica... porque assim, a gente aceita, mas... não aceita, a gente sabe que não. Não aceita, sabe não. Que não. Vai cavucar para você ver se aceita. Exato, e o quanto de igrejas evangélicas que estão patrocinando a extrema-direita, essa política também pesada, que é contra as minorias, que é contra as diferenças. Eles só são a favor quando é no sigilo. Ah, sim, aí tem de monte, né? Aí tem de monte. Tem de monte. O André... vamos falar de signo? Vamos. Porque eu acho que quando a gente fala de signo, a gente também entra nessas questões, né? Porque nessas questões, assim, um pouco mais polêmicas, um pouco mais espiosas. Porque um tarólogo, né? Você é tarólogo. Isso. Você estuda o que na questão de signo? Se eu quero me tornar um tarólogo, tem um curso que eu posso fazer, alguma coisa, ou não? Então, são coisas diferentes, né? Eu sou um tarólogo e sou um astrólogo. Tá. São ferramentas diferentes. O tarólogo é do tarô, o astrólogo é da astrologia. Eu confundi agora. Não tem problema. O tarólogo, ele não tem uma formação tão acadêmica, assim. acadêmica, formal. A astrologia também não tem, mas hoje a gente tem algumas escolas no Brasil, pouquíssimas, mas escolas muito sérias, que dão essa formação. Hoje, uma formação de um astrólogo leva no mínimo 3 anos. É quase um bacharelado. Para ele fazer um curso completo, decente, no lugar idôneo, com bons professores. A partir daí, ele tem uma base
para se aprofundar, e eu costumo dizer que estudar astrologia é a vida inteira. Eu até hoje me vejo lendo, descobrindo coisas, porque é muito legal. Porque você vai descobrindo novas abordagens, autores novos vão surgindo, pesquisas novas vão vindo, e tem muita coisa produzida sobre astrologia. E o tarô é meio que parecido. Mas o tarô a gente não tem escolas que formam pessoas, tarólogos, como as escolas de astrologia. O que a gente tem é algumas pessoas que são mais proeminentes, que oferecem cursos de formação de tarô, que também são divididos em níveis. Entendi. E você tem os dois? Tem os dois. Eu comecei com o tarô quando eu tinha 12 para 13 anos. Jovencinho. Jovencito. E começou, na verdade, com uma curiosidade sua daqui, assim, tipo... essas cartas? O que essas cartas significa? Eu via as cartomantes na televisão, aquelas unhas vermelhas pintadas. Não, eu achava o máximo. Eu gostava de bola de cristal. Ainda quero Também. comprar uma bola de cristal. Eu achava lindo, André. A gente tava até brincando aqui no começo, que eu peguei e fiz assim, ligue já. Uma das minhas primeiras contatos, né, um dos meus primeiros contatos com essa questão de astrologia, tudo, foi a mãe de Ná, que eu não sei nem se ela era taróloga, mas ela falava da vida das pessoas, e o Walter Mercado, que era esse que aparecia todo místico na TV. Só que a minha família, como sempre foi muito católica, sempre... Era velado, né? Não, isso daí é coisa do diabo, essa coisa do tarô. Você ouvia isso também, não? Então, ouvia, lógico. E meu pai era evangélico. Meu pai fazia culto na garagem de casa com os amigos dele. E o filho com 12 anos ouvindo Madonna e tirando tarô. Tirando tarô. Outro dia eu brinquei com a minha mãe. Falei, sua sorte, que naquela época não tinha TikTok. É que do... Mas olha, talvez a sorte sua também, porque a gente ia assistir os nossos vídeos de adolescente, ia ficar com vergonha. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas eu tive uma mãe... Eu tive um pai bastante rígido, por ser evangélico e tal. Mas meu pai nunca falou pra mim assim, não faça isso. É? Meu pai, eu fui entender isso muito depois. Mas meu pai, dentro de toda a ignorância dele, foi um pai que me respeitou muito. Que bom. E minha mãe sempre foi a mãe incentivadora. Tipo, eu gosto de falar isso, né? Minha mãe foi a pessoa que me deu o meu primeiro baralho de tarô pra eu jogar. Eu tinha 12 para 13 anos. Foi sua mãe que te deu. Minha mãe cúmplice total. Minha mãe, quando eu era pequena, eu gostava de... Eu assistia muito Clodovil, né? Sim. Então eu adorava aquela coisa de costura, moda. E eu tenho imagens de brincar assim, com a minha mãe, de costurar a roupa das bonecas da minha irmã. Então minha mãe sempre foi uma mãe muito amorosa e muito livre, muito acolhedora. Que bom. Então eu nasci nesse lar, onde tinha essa coisa da igreja, mas tinha também essa coisa de poder ser o que eu quisesse ser. Né? Que bom. Mas óbvio, sofri bullying, eu sou de uma geração muito parecida com a sua. Sim. Ainda era tabu, tinha muita dificuldade. Mas por que a gente entrou nisso? Eu já me perdi agora. Não, porque eu tô te perguntando